Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. De antemão, permita-me externar a minha imensa satisfação de poder estar convosco e ver pessoas tão especiais, as quais eu conheço há tanto tempo, como a nossa irmã Dulce. Que alegria imensa! Ela me viu correndo na igreja quando eu tinha 8 a 10 anos, não é? E olha só onde nós estamos, olha só onde Deus nos trouxe. Quero agradecer aos irmãos pela recepção. Assim que chegamos, o diácono Amaro me levou para uma sala especial, climatizada, mas eu disse: eu quero estar no meio do povo de Deus, adorando juntamente com o povo de Deus. E aqui estamos. Precisamos sentir desse calor, né? Esse fervor, essa efervescência do ardor do Espírito em nossos corações. Como é bom chegar num lugar e saber que Deus já estava lá. Essa é a sensação que eu tenho, né, que Deus se encontra nesse lugar. Não posso dizer igual a Jacó, que disse: Deus está aqui verdadeiramente, eu não sabia. Eu já sabia e agora confirmo novamente: Deus está neste lugar. Fico feliz com tudo que Deus tem feito na vida do pastor Fernando, por essa liderança, por essa sabedoria. Esteve pregando ano passado, né, e sua simpatia, o seu carisma é algo incrível, de modo que a igreja ficou apaixonada pelo pastor. E eu gostaria de clonar, mas não pode, né? Queria clonar ele para ficar lá comigo, mas não pode. Mas ficamos felizes pelo bom trabalho que ele tem realizado aqui. Meus irmãos, sem mais delonga, tendo em vista que vocês ainda têm ceia, e eu tenho tanto para falar, né, mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 92. O Salmo 92 foi o salmo sugerido pelo pastor Fernando. Ele nos passou esse salmo e também nos passou o tema. O Salmo 92, o tema é bem-aventurado aquele que tem um coração agradecido. E nós queremos ser fiéis a essas instruções e orientações, tendo em vista que a igreja tem orado por isso e que o pastor tem orado também. Salmo 92, vamos ler o primeiro e o segundo versículo, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O Salmo 92 é um tributo de gratidão. É um dos salmos mais importantes dentro da liturgia dos judeus. Ele não poderia ser entoado em qualquer dia. Ele só poderia ser entoado no dia do sábado, o santo sábado, por se tratar de um salmo solene, que enaltece a gratidão. Eu acredito que uma hora ou outra, tanto eu quanto você, passamos por situações em que sentimos um imenso desejo de expressar por palavras e retribuir com atitudes tudo que Deus tem nos feito. Sempre me recordo da nossa irmã Débora, que aqui está acompanhada com sua família e tem realizado um excelente trabalho na liderança dos casais e da família na Igreja Batista Evangelizadora. E não me esqueço onde há uns 5, 6 anos ela abriu um texto onde o salmista dizia: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. São tantas coisas que são difíceis de enumerar, e nem mesmo um coral de milhares e milhares de vozes conseguiria expressar a nossa imensa gratidão. Por mais que venhamos falar, por mais que venhamos fazer, nunca vamos poder retribuir à altura tamanha benignidade, tamanha bondade que Deus manifesta em nossas vidas. Com grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós somos alegres. Eu percebi também no boletim que um dos textos que foi escolhido pela igreja foi o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham.
Eu não vou dizer abestalhado, porque ninguém é besta aqui, né? Eu posso dizer ovelhado. Ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as igrejas de Paulo Afonso: grandes coisas fez o Senhor pela primeira igreja batista. E a primeira igreja batista dizia: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus molhos, trazendo as suas colheitas. Meus irmãos, nós estamos aqui porque muitos semearam com lágrimas. Nós estamos aqui porque muitos investiram com lágrimas, e nós estamos trazendo esses molhos, trazendo essas colheitas. São 67 anos de trabalho numa cidade que só tem 60 anos. Antes de Paulo Afonso ser conhecida como Paulo Afonso, a primeira igreja batista já estava acendendo uma chama nesse lugar do Evangelho, uma chama que leva fé, que desperta esperança, que move vidas, que transforma história, que restaura a família. Quantas pessoas ao longo desses 67 anos não foram abençoadas quando essa cidade ainda era chamada Forquilha? A evangelizadora é grata a Deus pela primeira igreja batista. E eu digo isso na pessoa como pastor presidente da evangelizadora. E tantas outras igrejas são filhas desse trabalho. Mas somente a vocês foi permitida a graça, a dádiva e o privilégio de poder reconstruir um templo tão belo, tão compacto, tão adequado. Eu venho aqui dizer, não como membro da igreja, mas como membro do corpo de Cristo: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu estou alegre. E muito obrigado por ter me chamado para participar dessa festa, a festa que é vossa. Que Deus abençoe mais e mais essa linda e amada igreja. Voltando ao texto, nos fala sobre o legado, o tributo de gratidão. E alguém já disse que o pior momento na vida do ateu é quando ele precisa reconhecer que deve agradecer a alguém e não sabe a quem. Quando ele percebe que o que está acontecendo em sua vida não pode ser atribuído meramente ao acaso. Não se trata de sino, de fado, de coincidência. Não se trata de sorte, mas se trata de uma força maior, sublime, superior, conduzindo as ações da história, os cursos da nossa vida. Meus irmãos, hoje é dia de gratidão. E é justamente isso que esse texto nos ensina. Um tributo de gratidão ao nosso Deus. E o tema escolhido foi: bem-aventurado aquele que tem um coração agradecido. Não é a pessoa feliz que é grata, mas é a pessoa grata que é feliz. Ou seja, nem toda pessoa que é feliz é agradecida, mas toda pessoa agradecida, ela é feliz. E eu vejo a felicidade dessa igreja justamente por causa da expressão de gratidão que há no semblante de cada um de vocês. A alegria, a satisfação de fazer parte desse corpo, de fazer parte dessa comunidade. Ao olharmos esse texto sobre esse tema, coração agradecido, nós extraímos algumas verdades aqui. A primeira delas é justamente as motivações da nossa gratidão. Quais devem ser as motivações da nossa gratidão? E o texto vai nos dizer que a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus. Versículo 2 vai nos dizer: anuncia de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então as motivações para sermos gratos é justamente a misericórdia que se renova a cada manhã e a fidelidade que não tem fim. Essas são as motivações para sermos gratos a Deus até o último segundo de nossa existência sobre essa terra.
simplesmente agradecer ao Senhor por causa da sua misericórdia e por causa da sua fidelidade, conforme está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, cumprirá, tendo falado, fará. E assim Deus tem feito em vosso meio, assim Deus tem feito em vossa história. Portanto, as motivações de agradecermos a Deus é justamente a sua misericórdia. Ela se renovou mais uma vez hoje, pela manhã, ao teu favor. E se há uma certeza que eu tenho, é que hoje nós vamos dormir, mas amanhã, ao acordar, Deus está renovando mais uma vez o contrato de misericórdia sobre a nossa vida. Ela se renova cada manhã, e a sua fidelidade simplesmente não tem fim. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não nega a sua natureza. Meus amados, talvez você tenha motivo para viver entristecido com algo ou com alguém, mas você nunca vai encontrar álibi, pretexto, subterfúgio para viver amargurado com Deus. Porque o Deus do qual nós seguimos, nenhum bem sonega aos que andam retamente. A sua vontade não é simplesmente boa, é perfeita. Não é simplesmente boa e perfeita, mas também é agradável, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Seus caminhos são maiores do que os nossos, seus pensamentos são os melhores do que os nossos. Então tenha certeza que grandes coisas tem feito o Senhor nesse lugar, e eu vou profetizar, coisas maiores e melhores Deus ainda fará. Em vós e através de vós, porque o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6 é verdade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essas são as motivações de sermos gratos. Agora, além das motivações, esse mesmo texto, pastor Fernando, ele nos apresenta as expressões de gratidão. Você tem motivo para ser grato. Agora, quais são as expressões de gratidão? E o texto vai nos dizer: bom é render graças ao Senhor e cantar. Que coral tão lindo! Eu posso levar um dia lá para a igreja? Tenho essa licença, essa permissão. Ciumento, né? Devolvendo depois, já intimou. Mas aí eu ia levar o teatro também, viu, pastor? Teatro. Uma das expressões de gratidão é cantar. Quem é grato, canta. Quem é grato, canta. Quem é grato tem prazer, alegria em cantar. Mas não somente cantar, o texto vai nos dizer anunciar isso, ou seja, contar. Armando Filho, o cantor do qual você conhece, esteve ano retrasado em nossa igreja e pediu a permissão de gravar seu DVD na nossa igreja. Nós nos sentimos honrados, a honra foi nossa, cedemos o espaço e ele gravou o seu DVD na realidade. E o título do seu DVD é Canta e Conta. E eu achei muito interessante. Canta e conta, baseado em que? Ele disse, no Salmo 92. O legado e o tributo da gratidão. Quem é grato a Deus, canta. Quem é grato a Deus, conta. Então, se as motivações da nossa gratidão é a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus, agora, as expressões da nossa gratidão é cantar. É contar. De geração para geração. De pais para filho. Débora, ela sempre conta as histórias que a mãe dela conta e que a sua avó conta. Eu estive na Alemanha com o pastor Raul, minha esposa esteve presente, não pôde vir hoje porque está com os meninos lá na igreja, na direção do culto. E o pastor Raul disse bem assim, vocês brasileiros são privilegiados. E eu perguntei por quê. Ele disse bem assim, vocês têm gerações de crentes na família de vocês. Aqui na Europa não existe isso. Eu falei isso na igreja, não foi dela. Quando Débora colocou uma foto dela, da mãe dela e da avó dela, 3 gerações.
Aqui na igreja tem gerações e gerações. Sabe, é o legado sendo passado de pai para filhos, de filhos para filhos. E por causa disso, ainda depois de 67 anos, essa chama não se extinguiu. E não vai se apagar, porque Deus tem levantado vocês. Deus tem levantado para vocês para reacender cada vez mais essa chama da fé, essa chama da esperança, essa chama do amor e do poder de Deus. A irmã do filho disse, é o Salmo 92, que nos diz cantar e contar, e depois de 40 anos de ministério, é o que eu mais quero fazer e é o que eu mais sei fazer, é cantar e contar. Os irmãos que me conhecem há um bom tempo sabem que eu não tenho um dom de louvar. Eu gostaria, né, muito, mas eu me conforto e me consolo que na eternidade nós não vamos ter essa dificuldade, né? Mas isso não me impede de cantar não, gente. Eu canto no banheiro, eu canto de madrugada, ninguém está ouvindo, né? Porque se eu cantar na igreja eu vou acabar espantando os irmãos. Mas tudo bem. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, o senhor canta? Eu olhei para a pessoa e disse, eu tenho um dom do canto, você não sabia não? Ela disse, sério, eu tenho um dom do canto. Quando a igreja está cantando, ele diz, fica no teu canto. Eu fico lá no meu canto, quietinho, né? Quietinho, bem quietinho. Mas quem é grato canta. E até eu que não tenho cordas vocais, tenho arames farpados, eu canto, gente. E eu canto que é uma beleza. De vez em quando os meninos no carro dizem, tá bom papai, para. A gente vindo de viagem distante, eu começo a cantar, tá bom papai, tá bom. E olha que o garotão tem 6 anos, a menina tem 4, mas já consegue ter uma sensibilidade auditiva crítica, né? Olha só, é bem crítico, tá bom papai, mas quem é grato canta. E eu vi essa igreja cantando, eu vi essa igreja louvando não somente com os lábios, mas com a alma, com o coração. É esse tipo de cântico que encanta. Você percebe quando alguém sobe aqui, quando toca e quando toca? Você percebe quando alguém sobe aqui e simplesmente canta e encanta? É a expressão de gratidão através do cântico, através de contar as histórias e as histórias e as histórias. Nós, pastores, sempre gostamos de ouvir as histórias dos irmãos que viveram a história, que fizeram a história e que ainda hoje estão construindo nova história. Quão bom é ouvir a alegria, um semblante, de forma radiante, contando a história que eles viveram. E diante dessa reforma extraordinária que Deus fez aqui, que foi na primeira igreja batista e na batista evangelizadora, dias difíceis, né, pastor? Temos tanta história para contar. Sabe de uma, pastor? Ninguém apaga uma história. A história que o Senhor tem feito nesse lugar, ninguém vai poder apagar. A história que o Senhor tem deixado registrada nessas vidas, o tempo não poderá apagar. Por isso, a expressão de gratidão é cantar e é contar. Conte o que Deus tem feito, anunciai as suas maravilhas, é isso que a Bíblia tem nos dito. Faça isso. Além das motivações da gratidão, além das expressões de gratidão, esse texto vai nos dizer, por fim, o propósito da gratidão. Qual é o principal propósito da gratidão? A gratidão culmina em louvores a Deus. A gratidão culmina na glória de Deus. O nome de Deus é glorificado através de uma pessoa grata. A gratidão, como dizia Nicolau Maquiavel, é um dever. E Cícero, o filósofo, disse que o maior dever, o mais importante dever, é a gratidão. Quando um filho é grato ao pai, ele glorifica a Deus. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é honra ao teu pai e tua mãe, para que se multiplique os anos de vida sobre a terra.
Quando um funcionário é grato ao patrão que lhe deu uma oportunidade, porque o funcionário gosta de reclamar de patrão, mas não sabe agradecer a oportunidade que foi dada, e através dessa oportunidade ele coloca o pão sobre a mesa todos os dias. Quando ele é grato ao patrão, ele glorifica a Deus. Quando um membro é grato ao seu pastor, ele glorifica a Deus. A vida de um pastor é justamente orar pelas ovelhas e sentir o que as ovelhas sentem. Um dia desse, pastor Fernando, à tarde nós estávamos no cemitério fazendo um funeral, um culto fúnebre, e os irmãos me viram chorando. E na noite daquele mesmo dia, os irmãos me viram fazendo um casamento, e quando a noiva entrou, eu não me contive, comecei a me alegrar e chorar pela alegria. Alguém que se interessa no pastor, se chora de tristeza e chora de alegria. O pastor é um homem como qualquer outro homem. Escute, mas o pastor não é um homem qualquer. O pastor vive um misto de emoções, um turbilhão de sensações em questões de minuto. Termina o culto, pastor Fernando, isso é importante dizer, né? Só um pastor conhece o pastor, termina o culto, vem um irmão procurar e diz: pastor, eu fui promovido, graças a Deus. Mas vem outro irmão procurar na mesma hora e diz: pastor, eu fui demitido. E a gente sente. Nós não somos profissionais da psiquiatria, psicologia e psicanálise que atendem pessoas no horário marcado e depois diz: seu horário acabou. Nós sentimos, e às vezes Deus nos acorda de madrugada para orar por essas pessoas, a gente sente as dores. Já aconteceu, e eu acredito que aconteceu também com o seu pastor, de terminar um culto, um casal de noivo nos procurar e dizer assim: pastor, graças a Deus, esse ano nós vamos nos casar. E marcar a data, e você celebra com amor. Mas de repente veio uma mulher e disse: pastor, meu marido não veio hoje, porque ele saiu de casa e pediu divórcio. Você vai aos extremos em questões de segundo. Por isso que quando nós somos gratos também ao nosso pastor, nós glorificamos ao nome de Deus. O Salmo 92 é um tributo de gratidão. Irmãos, nós precisamos expressar a nossa gratidão, porque a gratidão é a memória do coração. Quem tem coração, expressa a gratidão. Eu quero te desafiar hoje, antes de sair daqui, a olhar para os anciãos dessa igreja e dizer: muito obrigado por ter sustentado bastante durante todo esse tempo. Olhar para o seu pastor e dizer: muito obrigado. Olhar para os seus pais, esteja aqui ou na sua casa, e dizer: muito obrigado. E amanhã cedo, de repente, você vai ao trabalho e você vai dizer: muito obrigado. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção nisso. A Bíblia nos diz que a murmuração atrai o devorador. No momento em que o povo de Deus começou a murmurar, serpentes peçonhentas surgiram no meio do deserto. Ou seja, a murmuração atrai o devorador. Tenha cuidado com a murmuração, mas apresente diante de Deus um coração grato. Porque a gratidão, ela culmina em louvores de adoração ao nosso Deus. Eu creio que Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Seja grato. Seja grato por tudo que Deus tem feito em sua vida. Seja grato pelas maravilhas que Ele tem feito na sua igreja, que Ele tem feito na vida do seu pastor, que Ele tem feito em cada ministério, e valorize isso, porque o tempo é inexorável. Ele não volta mais. Ele não volta mais. Eu conheço pessoas como o pastor que disseram assim: pastor, ela partiu, se referindo ao seu nome, e eu não pude dizer obrigado. Pastor, pessoas viúvas que chegaram a dizer: ele se foi tão de repente e eu não tive tempo de dizer eu agradeço. A vida é tão, é um mistério tão grande, irmãos, que nós temos que aproveitar cada instante como se fosse único e fazer com que ele seja eternizado em nossa vida. Isso que vocês estão vivendo aqui é único. Esse momento aqui é único. O aniversário de 67 anos é único.
Vai vir uns 68 anos? Vai vir, mas deixa eu te dizer o que vai acontecer. Nem todos que aqui estão estarão. E muitos outros que aqui não estão também estarão. Eu fui convidado para ser um orador da minha turma lá no Seminário de Teologia, no ano 2005, na cidade do Recife. E eu disse para os alunos, eu disse assim, irmãos, esse momento aqui é único, nunca mais vai se repetir. Sabe quantas vezes a gente vai desejar se encontrar novamente? Muitas. Sabe quantas vezes a gente vai conseguir? Nenhuma. E até hoje, marcam aula da saudade. Todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem suas atribuições e não consegue se encontrar. Esses 67 anos é único. A minha oração é que venhamos viver intensamente, plenamente, demonstrando total gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas. Eu gosto de contar uma história que eu vi certa feita, em que 3 homens, cristãos devotos e piedosos, subiram ao monte, e cada um deles orava com toda efervescência. E um deles simplesmente orava por cura, estava doente. O outro orava por riquezas, estava pobre. E o outro simplesmente agradecia. Deus, ao olhar a postura e a atitude desses homens, se impressionou. Lógico que estou especulando, são apenas conjecturas. Deus se impressionou e convocou seus anjos e disse: vá até o encontro desses homens e procure saber porque eles oram em tamanha intensidade. Os anjos assim fizeram, depois voltaram para Deus e Deus perguntou: o que é que o primeiro pede? Ah, Senhor, o primeiro pede cura. Ele está muito doente. E Deus disse: então vá até ele, conceda-lhe saúde e não permita mais que ele fique doente. E o segundo, o que é que ele pede? Ele pede riquezas, está com problemas financeiros. Então vá até ele, conceda-lhe prosperidade e nunca mais permita que ele seja pobre. De repente Deus pergunta: e o terceiro? O que é que ele tanto não pede? Os anjos disseram: Senhor, ele a quem nos agradece. E Deus disse: então vá até ele, dê saúde, dê riquezas, não permita que nada venha lhe faltar, e realize todas as suas necessidades e todos os seus desejos. Eu pergunto: quem deu mais nessa história? Evidentemente, aquele que soube ser grato. Você lembra da história dos 10 leprosos? Quantos eram leprosos? 10. Quantos pediram a cura? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. E eu não sei se você sentiu as palavras de Cristo quando ele disse: esse que voltou era Samaritano. Mas aquele que voltou não recebeu somente a cura física, ele recebeu muito mais que isso. Jesus disse a ele: levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Não somente da enfermidade, mas da condenação eterna. É como se os anjos estivessem escrevendo o nome daquele indivíduo no livro da vida. Seja grato. Seja grato. Eu quero te desafiar a esses 67 anos de ser grato. Você que chegou esse ano nessa igreja, ano passado, ou de repente nessa década, tem muitos que construíram essa história. Seja grato. Um dia eu fui pastor consagrado aos 23 anos de idade, pastor mais jovem do estado da Bahia, da região, pela convenção, que exigia 4 anos de seminário, 1 sabatina e 2 anos de probatório. Eu fui pastor consagrado sem ser profeta nem filho de profeta. Foi um mistério que Deus realizou. Mas um senhor, um ancião, disse para mim: filho, vem aqui. Eu disse: pois não. Mestre, pastor Ivanildo, chapa quente, né? Foi nosso professor do seminário. Como era que ele era chamado no Setebã? Chapa quente, né? Ivanildo, pastor Ivanildo, ele chegou e disse assim: filho, vem aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Poxa, esse cavalo novo anda mais rápido.
mas são os cavalos antigos que começam o chão. Eu não esqueci aquele conceito. Até hoje eu faço uma transliteração desse conceito. Eu digo, vassoura nova varre mais rápido, mas vassoura velha começa a ficar mais sujeira. Então honre as pessoas que já passaram por esse caminho, trilharam esse chão. Permita-me encerrar, pastor Fernando. Estou aqui no meu tempo, porque as mensagens onde eu vou, Deus me dá a graça de gravar e depois eu publico elas no YouTube. Quem é minha ovelha sabe que eu não repito mensagem. São 3 anos, pela graça de Deus, ministrando a palavra. Mas hoje de manhã eu contei uma história na igreja e eu gostaria de repetir aqui para encerrar. E Débora, nossa ovelha, sabe que eu nunca contei essa história antes. Mas como não é o mesmo público, está valendo. E como tudo é muito recente, fala sobre um rei que havia um rei muito cruel, carrasco, algoz, tirano. Ele era completamente implacável, não admitia nenhum erro sobre nenhuma hipótese. De repente, um dos seus súditos, um sábio que já servia a ele mais de 40 anos, cometeu um delito. Não tão grave, mas o rei ficou estarrecido, consternado, ensandecido e tomou uma decisão, pena de morte. E a pena de morte no seu reinado era condenar o indivíduo a um canil enorme, onde ficava cães selvagens, cães famintos, cães preparados para devorar a presa. E essa sentença de morte era muito comum naquele reinado. Então o rei simplesmente deu o ultimato, o veredito, esse é o seu fim, palavra de rei, e rei não volta atrás. Mas aquele homem sábio aproveitou o costume daquele rei lá e disse assim: rei, o senhor sempre oferece o último pedido para os réus, e eu venho aqui fazer o meu último pedido. O rei: pois não, é um direito seu. Você sabe que eu não posso lhe absolver, mas seja qual for o seu outro pedido, será acatado. Ele disse: rei, me dê apenas 10 dias de vida, é tudo que eu lhe peço. Depois do 10º dia, o senhor faz o que quiser de mim. O rei olhou para o homem e disse: está certo, estamos acordados. Assim que aquele homem saiu do palácio real, sabe onde ele foi? Falar com um vigilante, o guardião do caminho dos cães. E ele disse: deixa eu ficar aqui esses 10 dias. E o guarda disse: está certo. Primeiro dia ele ficou acenando para os cães. Segundo dia ele começou a dar comida para os cães. Terceiro dia ele começou a acariciar os cães. Quarto dia ele começou a dar banho nos cães. Quinto dia ele já estava no caminho, já estava passeando com os cães. E assim foi. Quando chegou o 10º dia, o momento do rei aplicar a sentença, e o rei assim fez. Quando o rei convoca todo o povo para que aquele ato servisse de exemplo para os demais, e todos ficaram surpreendidos, porque quando o homem é lançado justamente naquele canil, o que se espera é que ele venha a ser devorado, triturado pelos cães. Mas sabe o que acontece? Os cães avançam em cima dele para lamber, para simplesmente aquilo que tem que ter cachorro em casa, sabe o que cachorro faz, né? Abraça do jeito dele, e o rei ficou impressionado com isso. E o rei disse: a sentença de morte é essa. Então ele está absolvido. Eu já não posso mais condená-lo à morte, porque nem a morte quer mais. Então ele volta novamente ao reinado. E o rei ficou encucado, inquieto, intrigado, e fez a seguinte pergunta: sabe, me diga o que foi que aconteceu. Ele disse: é simples. Eu pedi para cuidar dos animais durante os 10 dias que o Senhor me autorizou. E os 10 dias foram suficientes para que ele viesse servir a mim. Eu passei 40 anos lhe servindo fielmente. Lhe servindo fielmente. Mas diante do primeiro erro, o Senhor me condenou à morte. Mas com os animais foi diferente. Foram necessários apenas 10 dias para ele se livrar do resto da vida. Irmãos, olhem, não sejamos como esse leão.
que os animais não venham servir ao nome de Deus. Vamos olhar para mim. Não permita que os animais irracionais sejam mais gratos de Deus. Pare de criar expectativas sobre as pessoas, porque elas são pessoas. Um dia elas vão falhar, outro dia elas vão faltar para você. Mas se você verdadeiramente amar, você vai se importar com isso. Pastor Fernando, por gentileza, tenho algo a dizer como pastor. Vejo o seu cuidado, vejo o seu zelo, vejo o seu amor, vejo o seu apreço. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas pessoas podem um dia esquecer de tudo que o Senhor fez aqui. E não foi pouca coisa. Essas pessoas um dia podem esquecer de tudo que o Senhor falou. E foram belas coisas. Mas essas pessoas nunca vão se esquecer de como o Senhor as tratou. Deus lhe abençoe, porque o Senhor é pastor. Receba aqui o meu abraço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Trate bem as pessoas, porque é isso que vai registrar o coração delas. Não é o que você faz, não é o que você fala, mas é a maneira que você as trata. Eu nunca esqueci esse camarada. Só foi um contato que nós tivemos para nos tornarmos amigos para sempre. Dá beijo ele, ó. Justamente pelo tato. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.